pessoal, hoje nós vamos fazer uma atividade do livro Aprender Sempre, volume 1, quarto ano, ensino fundamental. Vamos lá? Pegue o seu livro para a gente começar a fazer. Vamos fazer a aula 3, o tempo em que se passam as histórias, reflexão sobre a língua, tempo verbal. O que vamos aprender? Nessa aula, você vai aprender sobre as palavras que mudam de acordo com o tempo das histórias. Leia as cartas escritas por 2 estudantes. São Paulo, 23 de abril de 2019. Olá, professora! As Três Fiadeiras é o conto preferido de uma turma do segundo ano. As crianças fizeram uma reescrita dele. Para isso, elaboraram um planejamento com os episódios e depois ditaram para a professora escrever. Depois de terminado o texto, revisaram e combinaram de ler para uma turma do primeiro ano. Vamos fazer uma reescrita também? Um beijo, Sabrina, terceiro ano. Então, vocês vão grifar. Fizeram uma reescrita e depois revisaram e combinaram de ler para uma turma do primeiro ano. Então, eles já fizeram essa reescrita, já revisaram e já combinaram essa leitura. Agora, outra carta também de São Paulo, 23 de abril de 2019. Olá, professora! As Três Fiadeiras é o conto preferido de uma turma do segundo ano. As crianças farão uma reescrita dele e, para isso, elaborarão um planejamento com os episódios e depois ditarão para a professora escrever. Depois de determinado o texto, revisarão e combinarão de ler para uma turma do primeiro ano. Vamos fazer uma reescrita também? Um beijo, Francisco, terceiro ano. Então, vocês vão grifar aí. Farão uma reescrita, revisarão e combinarão de ler para uma turma do primeiro ano. O que eu quero que vocês percebam é que eles ainda não fizeram a reescrita. Essa reescrita eles ainda vão fazer. O que as cartas de Sabrina e Francisco têm em comum? E o que tem de diferente? Você vai fazer uma tabela onde você vai colocar as semelhanças e as diferenças dessas cartas. Então, as semelhanças é a estrutura, a data, para quem está escrevendo, né, o destinatário, o assunto, o remetente, né, a despedida e o remetente. A diferença: o remetente, cada um, o remetente, o destinatário é diferente e o tempo verbal. Por que o tempo verbal? Porque num já foi feita a atividade e no outro é uma proposta para a atividade ser feita. Terceiro, grife as palavras que foram escritas de formas diferentes nas duas cartas. Com efeito, essas palavras causaram no textos. Então, uma tem o efeito de marcar o passado, que já aconteceu. Fizeram, combinaram, revisaram. E a outra, o futuro. Farão, combinarão, revisarão. Observa que o passado a gente sempre coloca a letra M e o futuro a gente sempre coloca o ão. 4. Copie agora essas palavras no quadro a seguir. Carta da Sabrina, carta do Francisco. Fizeram, combinaram, revisaram. Farão, combinarão, revisarão. Os verbos são palavras que podem ser encontradas com diferentes terminações para combinar com quem fala. Por exemplo, eu sempre falo, a ação combina com o sujeito. Que sujeito? Aquele que pratica a ação. Ele escreveu. Quem escreveu? Ele. Eu escrevi. Eles escreveram. Então, a ação sempre vai combinar com o sujeito que pratica essa ação. Os verbos também sofrem alterações que indicam tempo: presente, que acontece agora, passado, que já aconteceu, e futuro, que vai acontecer. Assinale as alternativas corretas. Não é correto? Os verbos da carta de Sabrina indicam que a reescrita já foi feita.
Entenderam? Bem, porque é passado. Os verbos da carta de Francisco indicam que a reescrita ainda será feita. Por quê? Porque ela não foi feita, então ela vai ser feita amanhã, num outro dia, num outro momento, então vai ser feita em um futuro. Um tempo verbal é a classe gramatical que diz respeito ao tempo. Os tempos verbais são classificados basicamente em 3 tipos: presente, passado e futuro. Toda língua é capaz de expressar inúmeras distinções de tempo. Logo, amanhã, na próxima quarta-feira, às 2 da tarde, há 2 anos e assim por diante. Por isso é importante estudar o verbo e o tempo verbal. Tchau, tchau e até a próxima.